Olá, alunos da Escola On! Estamos aqui para mais uma videoaula onde você e eu vamos passar um tempinho falando sobre a nossa matéria que a gente está discutindo, e aqui é para a escola de Cobilândia, a qual estamos aí falando sobre o sistema luciferiano Babel, que é o sistema misterioso também de Babel. Bom, na aula passada nós falamos sobre o desenrolar de Gênesis capítulo 11, quando Nimrod ele se coloca como o líder de toda a humanidade naquela época, e ele traz um projeto de unificação e de proteção para aqueles que estavam ali na Mesopotâmia naquela época. A proposta de Nimrod era ter um local onde se houvesse outro dilúvio, porque eles ainda estavam, de uma certa forma, totalmente traumatizados pelo ocorrido, pela catástrofe, né, que ocorreu, a dizimação de toda a humanidade. Apenas a família Noé e sua família que sobreviveu a essa grande catástrofe mundial. Então, como eles ainda tinham trauma, eles ainda estavam completamente desacorçoados do que estava acontecendo, levantou esse líder, levantou Nimrod, que era um cara muito poderoso, era um cara que sabia falar muito bem, era um guerreiro. E ele trouxe a proposta de que nós vamos construir um lugar, nós já estamos falando uma língua só, então vamos ficar aqui, porque se acontecer novamente estaremos protegidos, né? E aí ele traz a questão aí nós comentamos sobre os 3 pontos, né? Porque eles fizeram toda essa construção com barro, né? Evidentemente eles estavam no deserto, e lá não tinha pedras, então seria bom fazer com pedras. Eles fizeram com barro. Isso representa a humanidade, mais uma vez um homem tentando chegar até Deus por mecanismos, por estratégia ou por agentes totalmente humanos. Então isso é derrubado quando Jesus leva os discípulos até Cesareia de Filipe, e lá em cima no norte ele fala: olha, para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, e sobre a minha pedra edificarei a minha igreja. E surge a primeira vez o elemento igreja, o nome igreja, o termo igreja, né, que é uma palavra grega, como vocês já aprenderam, e sobre o fundamento que é Cristo seria edificado, feito esse edifício, né, de forma sobrenatural, né? De forma a manifestar no Espírito. Então aqui é quebrado toda essa questão do conceito religioso que foi criado por Nimrod lá em Babel. Quero que vocês entendam o seguinte: o conceito de religião foi criado por Nimrod. Esse conceito de religião é aquele de unificar, de colocar todo mundo com uma língua só, de tentar dominar por uma questão de imposição de medo, e colocar um nome célebre, ou seja, um nome lá em cima. Vamos colocar um nome célebre, nosso nome se tornará célebre, né? Seremos uma celebridade. E obviamente nós seremos, de uma certa forma, eu queria dizer, seremos também adorados, né? Era a proposta de Nimrod. Mas Deus veio e fez a confusão de línguas e separou todos, e eles se espalharam pela face da terra. Bom, agora eu tinha comentado na aula passada sobre Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, eu estou até com a Bíblia aberta aqui. Ele é um manancial, né, de profundidade, de revelação. Vocês sabem, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Quero deixar isso claro, porque depois vem a capa, não tem mais, acabou. E essa revelação foi dada a João, quando ele foi preso, foi colocado na ilha de Patmos. João deve ter ficado aproximadamente um ano e meio preso na ilha de Patmos. Morre o imperador que o prendeu,
E alguns dizem que era um antecessor de Nero, né, que tinha colocado João na ilha de Patmos, e João sai da ilha de Patmos com essa revelação e ele volta para a igreja da onde ele era oriundo, que era a igreja de Éfeso. Né? João era da igreja de Éfeso. E ele traz no bojo essa revelação. É uma coisa interessante porque o Apocalipse ele é um livro cheio, repleto de figuras. Né? E é muito interessante você ver que o primeiro capítulo, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 faz uma narrativa interessante sobre o posicionamento de quem era Jesus. João teve o contato com ele humano, depois ele teve o contato com ele ressurreto, e agora ele tem um contato com Jesus totalmente diferente. Aqui Jesus aparece com cabelos brancos, olhos vermelhos que saíam raios, boca que saía uma tesoura da sua língua, era uma tesoura, seu corpo era redondo, seus pés eram tipo um berilo, uma coisa quadrada, né? Das suas mãos saíam duas garras, e voz de trovão que fazia um barulho imenso. Então ficou algo desconhecido, né? Algo reconhecível, não é irreconhecível na verdade. João não reconheceu, não tinha nada, não tinha figura nenhuma que pudesse mostrar quem é Jesus. Isso é fantástico, porque quebra essa ideia de figura, né, humanizada de Jesus. Não existe figura humanizada, não pode ficar para posteriori uma figura humanizada. É isso que o catolicismo tentou trazer, essa figura humanizada de Jesus, para que pudesse ficar mais evidente, ou se ficar mais tangível, mais palpável, mais racional, para que o homem pudesse entrar em contato com o divino através dessa figura. Mas não tem nada a ver com esse desenho, com essa figura desse homem louro, de cabelos azuis, que fica pendurado nas paredes. Hoje em dia não tem mais tanto, mas antigamente era um negócio que toda casa que você entrava de católico, você via uma figura de lá, de um retrato de Jesus. Então não existe esse retrato, porque aqui João vai e quebra toda essa exposição. Não o reconheci, tanto que é o ponto que ele caiu, desmaiou, e essa visão traz ele de volta e diz: olha, você tem que estar bem, porque eu vou te levar para um lugar que você vai ter uma revelação profunda. Então o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras, é um livro que reporta uma linguagem completamente diferente para João. Vamos imaginar uma coisa, né, para que você possa entender de uma forma mais clara. Imagina você pegar, tá, um navegante desses do século XVI, que aportava na América ou aqui, um Pedro Álvares Cabral, vamos supor, vamos colocar, ou um Cristóvão Colombo. Pega um cara desse, coloca ele na máquina do tempo e traz para hoje. Ele vai se deparar com energia elétrica, vai se deparar com a telefonia celular, com a internet, vai se deparar com carros de uma velocidade extraordinária, aviões no céu. Aí você coloca ele de volta na máquina e transporta ele para o século XVI, para o 1500. O que esse homem vai tentar falar? Qual é a linguagem? O que ele vai tentar falar para aqueles que estavam lá? Olha, eu fui lá e voltei, e eu vi avião, eu vi carro voando, velocidade máxima, eu vi um negócio da mão, que era tipo um pedaço de pau na mão, que tinha uma luz, e essa luz falava e mostrava o mundo todo. Essa era a linguagem que ele ia tentar, essa é a narrativa que ele ia tentar transcrever para o homem da Idade Média. Então você imagina João sendo trazido há milênios na frente, né? E vendo tudo o que estava acontecendo no sistema mundial todo, as nações todas elas formadas, todas elas já com poderio bélico e intelectual. E aí você leva o João de volta, né? Há 2000 anos atrás. Um homem que nasceu na Palestina, um homem que não só nasceu na Palestina, mas João era da Galileia, Galil, que vocês vão aprender no vídeo que eu vou fazer que eu estou fazendo sobre a introdução de Jesus.
a introdução do Novo Testamento, onde eu faço o contexto político, geográfico político da vida de Jesus. Então Galileia era uma terra que ninguém estava aí. Então lá tinha a Galileia era rodeada por 10 cidades que faziam as províncias, essas 10 cidades que rodeavam o mar da Galileia, que é o lago de Tiberíades ou Genezaré, e ali João era natural dessa cidade. Ninguém conhecia dessas cidades, ninguém sabia, entendeu? Então, imagina um homem que é nascido ali, criado ali, depois jogado para o mundo grego, por todo o conhecimento helênico. Ele viaja ao mundo, vai para a Ásia, né? Dizem os teólogos historiadores que João não ficou apenas na Ásia, mas ele diz que ele chegou até a Europa, ele chegou a ir a Corinto, chegou a visitar cidades gregas ali, na Macedônia. Depois ele volta, certo? E fica residindo em Éfeso, que é a Turquia hoje, né? Que era a Ásia Menor naquela época. Então você imagina bem esse homem trazer essa linguagem poderosa que é o Apocalipse do Novo Testamento. Então vamos lá. Então nós estamos baseados no sistema. E aqui traz a revelação de que duas bestas, no capítulo 13 de Apocalipse, e eu vi, e eu pus-me sobre a areia do mar, João falando, eu me coloquei sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, um animal, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Cabeças, sempre quando você vê na figura apocalíptica, cabeça significa poder, né? Também pode-se colocar nações, mas aqui está se referindo a poderes. E mar está se referindo aqui não a mar mesmo, mas a multidões, quer dizer, seres humanos. Se levantou do meio dos seres humanos, tá? Esse animal, que ele mais tarde ele refere-se quem é, né? Que tinha 7 cabeças, quer dizer, 7 poderes, né? E 10 chifres, quer dizer, o poder e o governo. Os chifres representam governos, né? Força, impacto, aquela coisa de alcançar, né? E sobre os seus chifres, quer dizer, sobre esses poderes, sobre esses governos, e sobre suas cabeças, o nome de blasfêmia. Olha lá, parece que está repetindo. Vê Gênesis capítulo 11, quando fala sobre o nome que vamos colocar bem no alto, tá? Esse nome vai ser, nós vamos fincar o nosso nome. E aqui surge um nome também sobre essas cabeças e sobre esses chifres, que era o nome de blasfêmia. O que é o nome de blasfêmia? O nome que blasfemar é falar mal, ou não concordar, ou falar uma mentira, certo? Ou colocar, fixar uma mentira, tá? Então eu vou ficar por aqui, porque não vou no texto todo, porque ele é muito extenso e tal, porque essa besta sobe do mar, que eu já falei para você que ela sobe do meio da multidão, e ela tem um poder de governo, né? E ela tem um poder de governo, e ela tem um poder religioso, porque aqui no caso é um poderio religioso, e no verso 11 a besta sobe da terra. E essa besta que veio subir da terra, ela tinha apenas 2 chifres, semelhante aos do cordeiro, e falava com o dragão. O dragão é aquele que no capítulo 12, ele vai em busca da mulher que foge para o deserto, que é a igreja, tá? É a mulher que foge para o deserto, a igreja. Não vou entrar nessa dimensão não, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui para tentar explicar. Então o que acontece? A segunda besta, que é a besta do verso 11, ela sobe do mar, da terra, tinha apenas 2 chifres. Enquanto a besta que sobe do mar, que é da multidão, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, ela sobe do meio de 7 nações, ela sai do meio de 7 nações, e ela tem os 10 chifres. Ou, dizem alguns teólogos, escatologistas, que essas 7 cabeças são os 7 montes que rodeiam Roma, né? Porque Roma é uma cidade que ela tem 7 montes, 7 colinas ao redor de Roma, certo? Que poderia ser aqui Roma. Aqui, na primeira besta,
refere-se a um sistema que se levanta, um sistema religioso. A segunda besta, ela tinha apenas dois chifres, e ela tinha uma comunicação com o dragão. Aí entra a tríade, né? Aí entra a tríade, que é o anticristo, o falso profeta e o dragão, certo? O anticristo, o falso profeta e a besta, no caso que é a besta, que é o sistema. Então nós temos a tríade levantada, que é o anticristo, certo? Que é a besta, certo? E que é o dragão. Então só surge a tríade aqui formada para tentar, nos últimos dias, levar esse sistema para um posicionamento ainda melhor. Para uma abrangência maior. Então o que se refere aqui? Vamos entender melhor. Essas duas bestas, certo? Na verdade, porque João traz a revelação do que estava acontecendo em Roma no primeiro século, ia surgir uma perseguição muito grande, um domínio romano ainda maior, certo? Roma, que é a fusão de governo e religião, e igreja, e isso isso se alastra pelo mundo, tentando impor um tipo de governo, e Roma conseguiu fazer isso através da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Quando Constantino, no ano 300, ele vai vendo que o império estava insuportável se manter, devido ao alto custo que era esse império nas províncias todas espalhadas, e existia uma fome muito grande na cidade de Roma. Porque devido ao valor de imposto, Roma era um império, o Império Romano, eles cobravam muitos impostos, porque o custo deles era alto demais manter todos esses exércitos espalhados no mundo antigo, entendeu? Então, o cidadão romano, a pessoa que vivia em Roma, você vai aprender isso quando eu entrar nas cartas, né, as cartas paulinas, ele era um povo que estava já pobre demais, um povo que vivia nas ruas, era uma mendigância terrível, né? Era um estado de pobreza muito grande. Então Constantino foi orientado, Constantino não era um cara bom, Constantino recebeu revelação, Constantino foi orientado a fazer essa fusão. Olha, existem bispos da igreja espalhados por todo o império. E por que nós não transformamos esses bispos que estão, institucionalizamos e colocamos eles como governadores, por exemplo? Porque eles já estão indeterminado, e já tem um contato com a comunidade. É fácil a gente conseguir o domínio pela religião. E foi aí que houve essa sacada e Constantino fez a fusão do Estado com a igreja, certo? Isso perdurou durante 1000 anos, nós vamos entrar aqui nesse mérito. Eu quero trazer para hoje, o que acontece hoje com esse sistema? O sistema hoje está muito mais formatado. Né? O sistema religioso está aí, luciferiano. Qual é a proposta dele? A proposta deles é humanizar. Eu vou falar que o conceito, nós estamos hoje vivendo o quê? A institucionalização é necessária? Já falei sobre a igreja jurídica e a igreja orgânica. A igreja jurídica é aquela que consta placa, que consta CNPJ, que tem que ter movimento bancário, tem que ter uma conta bancária, que tem que ter os seus dados dessa igreja, né? Que é formatada por uma assembleia, certo? E que todos eles têm um certo conhecimento do que está acontecendo. Isso aí é importante porque juridicamente dá a essa organização religiosa o direito dela estar aberta, porque o Estado dá para essa instituição religiosa o direito dela funcionar e ter os seus cultos, né? Segundo a nossa Carta Magna, que é a Constituição, que diz que todo o brasileiro tem o seu direito, tem a liberdade de expressar a sua religião, liberdade de culto. Então é importante, certo? Só que a instituição, quando você institucionaliza a igreja, né, você tem dois riscos. Às vezes você fica muito mais na instituição humana do que você fica na orgânica. Você fica muito mais preso dentro das quatro paredes, daquela coisa que é muito mais sensível, é muito mais palpável,
do que o espiritual, certo? Então você dá mais ênfase a isso. Esse é o problema. Não estou dizendo que está errado. É uma necessidade. É importante. O Estado cobra isso. E nós temos que estar perante a lei, estar corretos perante a lei. Então não há como você manter um grupo se reunindo com movimentação bancária, com placa, com tudo, sem que você tenha esse registro no Estado, segundo a Receita Federal, que é o órgão institucional que toma conta, que verifica, que vê tudo isso, junto paralelo com o Ministério Público, que era também uma instituição, um órgão que visa cuidar e não só cuidar dos direitos humanos, de entender sobre a questão da comunidade, né, mas proteger o cidadão de qualquer tipo de fraude, de qualquer tipo de roubo, né, de qualquer tipo de crime que venha a ocorrer sobre ele. Então vamos lá. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo que essas duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, elas têm o total domínio hoje, certo? Não só o catolicismo romano, mas que ele conseguiu espraiar, mesmo acontecendo a reforma protestante, esse sistema ele vai também caminhando junto com o protestantismo. Não se engana não, não se engana não. Ele consegue caminhar junto com o protestantismo, ele consegue caminhar junto com o neopentecostalismo, ele está enraizado, certo? Por isso que é importante que uma igreja sobe e uma igreja fica. Uma igreja é arrebatada, uma igreja não vai ser arrebatada. Isso é muito importante você entender. A igreja que não vai ser arrebatada é a igreja que não entendeu a revelação do Cristo e a vida do Cristo. É a igreja que vai ficar muito mais presa dentro dessa besta, que é a besta religiosa, que vai conseguir comprar. E na verdade, no final, o que acontece? João faz um alerta, olha, ninguém vai conseguir comprar nada sem essa besta, certo? Que é a besta que surge da terra, que é o sistema financeiro, né? Que é apairada pelo anticristo. Essa besta que sobe da terra, que é o anticristo, na verdade, ninguém vai conseguir comprar nada sem ela. Ninguém vai conseguir comprar nada sem ela. E ela, porque, na verdade, se a gente for analisar, a gente já está quase chipado, né? Nós não conseguimos fazer nenhuma transação bancária se não for pela internet ou por um código. Na verdade, a gente já tem nós não temos nem nome, nós temos um número. Se você chega em qualquer situação, qualquer ponto comercial, ninguém quer saber seu nome. A primeira coisa que as pessoas perguntam é o seu CPF. Na verdade, nós somos portadores de um número, né? O mundo todo conhece a pessoa pelo número. Seja o número do CPF, seja o número do seu passaporte. Né? Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala sobre esse número 666, que a gente pode fazer uma aula só sobre esse número, só sobre o número da besta, porque isso é uma coisa que muita gente, eu vejo muita gente falar besteira, muita gente falando besteira, que o número vai estar na testa, na mão, aquela coisa. Nós temos que entender como era que João via as coisas, de que maneira João estava vendo, certo? Então eu quero, para não se prolongar muito, eu quero dizer para você, aluno, fique firme, tá? Nós vamos estar passando por um processo muito, muito importante até agora, o final de novembro, onde nós vamos estar encerrando as nossas aulas, o ano letivo, e a gente vai entrar no recesso, depois a gente volta, mas eu queria que você prestasse atenção e estudasse, tá? A Gi vai estar fazendo a resenha dessa aula também, que você vai estar recebendo esse suporte de resenha. Presta atenção, essa aula eu não vou postar no grupo, porque pode atrapalhar a questão de Campo Grande, tá? Eu vou postar no privado de vocês, tá? Ela vai estar no YouTube, que eu vou estar colocando no YouTube, como meus canais, todos eles estarão, mas eu estarei colocando no seu, lá no privado do seu WhatsApp, tá bom? Vamos orar então? Querido Deus, eterno Pai, Senhor querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nós queremos encerrar essa aula te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor representa para nossas vidas. Queremos, meu Deus, ficar isento dessa hora que vai ser forte, pesada, que o Senhor nos leve, que o Senhor nos arrebate, para que a gente não passe, meu Deus, pela privação da tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos, meu Deus, que nós não passaremos com a igreja pela tribulação.
e sim gozaremos lá, logo nas bodas do Cordeiro, nos céus, um banquete eterno contigo. Assim com cada um de nós nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos, até a próxima.